O que a gente vê no mountain bike profissional são saltos incríveis, uma velocidade absurda. Mas e se a parte mais importante da corrida for justamente aquela que a gente nunca vê? Vamos dar uma olhada no podcast que expõe exatamente isso. Pois é, por trás de cada troféu, de cada vídeo que viraliza, existe uma realidade muito mais crua. Uma realidade cheia de riscos, de debates acalorados e, claro, de decisões que podem mudar a carreira de um atleta para sempre. E quem guia a gente por esse mundo são os anfitriões Nick Bean e Alan Cook. E olha, eles não são só comentaristas não, eles estão dentro do esporte. E é por isso que conseguem revelar os bastidores de um jeito único no podcast Recon MTB. O podcast Recon se destaca por ir muito além da pista, sabe? O primeiro grande tema que ele desvenda é esse abismo, essa distância enorme entre a percepção pública do esporte e a dura realidade dos atletas. É tipo isso. De um lado, a gente tem a imagem da glória, né? Aquela descida perfeita, o patrocínio dos sonhos, o vídeo que explode na internet. Do outro, a realidade que quase ninguém vê. Viagens exaustivas, riscos financeiros gigantescos e uma pressão absurda de competir evento atrás de evento. O podcast vive exatamente nesse contraste. E essa tensão toda entre a glória e o sacrifício fica ainda mais nítida quando o podcast coloca os maiores eventos do esporte debaixo de uma lupa. Eles chegam com umas perguntas bem provocadoras, tipo essa aqui sobre o Red Bull Rampage. Pra quem não tá ligado, o Rampage sempre foi o auge do freeride. Aquela coisa de descer uma montanha de forma super criativa e também perigosa. A questão que eles levantam é, será que essa essência tá se perdendo? A evolução do evento é muito clara. Como a lenda Kyle Strait mesmo explica no podcast, o Rampage saiu daquelas descidas mais brutas, mais improvisadas do início dos anos 2000 para uma produção gigantesca, com rampas de madeira e equipes de construção. Isso, claro, permitiu manobras muito maiores, mas ao mesmo tempo mudou a cara do desafio. E é aqui que está o centro do debate. As rampas gigantescas permitem uma progressão incrível de manobras, isso é inegável. Mas a pergunta é, será que isso não afasta o evento da alma do freeride, que é, no fim das contas, dominar o terreno natural? O podcast não dá uma resposta fácil, ele explora todos os lados dessa questão fundamental para o esporte. Só que esses eventos grandiosos têm um custo, né? E não é só para a identidade do esporte. O podcast mergulha a fundo no sacrifício pessoal dos atletas. O podcast consegue capturar bem essa busca incessante pela euforia, pela adrenalina de acertar uma descida dos sonhos. Mas logo em seguida, eles jogam a pergunta na mesa. Vale a pena o risco? Usando as experiências de atletas como o Kyle Strait, eles exploram o verdadeiro preço de correr atrás da glória. Pensa nesse número, entre 10 e 20 mil dólares. O podcast revela que esse é o custo que um atleta pode ter só para competir em um único rampage, cobrindo viagens e equipe de construção. É um investimento altíssimo, com um retorno que muitas vezes é bem incerto. E essa pressão financeira toda joga uma luz sobre as equipes privateer, as independentes. O próprio apresentador, o Nick Bean, tem uma equipe assim, a Theory Racing, que opera sem aquele apoio gigantesco de uma fábrica e luta para conseguir competir com orçamentos multimilionários. E os custos para os atletas são só uma parte de um cenário bem maior. O podcast também investiga a indústria por trás das bicicletas, questionando por que a tecnologia e os preços estão subindo tanto. Eles fazem aquela pergunta que está na cabeça de todo ciclista. Por que o mountain bike ficou um esporte tão caro? O Recon está sempre analisando as forças do mercado que moldam o que a gente compra. E a resposta não é simples. O podcast vai conectando os pontos. Desde a instabilidade financeira de grandes marcas, até o custo altíssimo de pesquisa para novas tecnologias e as complicadas cadeias de suprimento globais. No fim, tudo isso chega no preço final da bicicleta. Um debate tecnológico que eles analisam direto é a ascensão do gearbox contra a transmissão tradicional. De um lado, uma tecnologia que pode revolucionar o design das bikes, do outro, um sistema comprovado e confiável. O podcast então questiona: a indústria está pronta para essa mudança ou está meio que presa ao passado? Todos esses debates sobre atletas, eventos e tecnologia levam a uma grande questão. Afinal, para onde o mountain bike está indo? É aqui que o papel do podcast se torna ainda mais crucial. A abordagem do Recon é bruta, honesta e totalmente conectada.
Se os apresentadores não estão só reportando sobre o esporte, eles vivem o esporte. Eles fazem as perguntas difíceis e acabam moldando a conversa sobre o futuro do mountain bike. No final, o podcast deixa uma pergunta que fica na cabeça. Com as bicicletas cada vez mais rápidas e os saltos cada vez maiores, quem é que decide quando o progresso foi longe demais? É esse tipo de pensamento crítico que faz do Recon MTB uma análise simplesmente essencial do esporte.